Parágrafo 7. Os apaixonados e o sacrifício. Passando dos coléricos aos apaixonados, vemos a secundariedade obrigar o indivíduo a regrar a sua atividade e a organizar sistematicamente o seu comportamento. O colérico sacrifica a coerência à dominação, ou, mais exatamente, ao sentimento de dominação. Abre aspas. A lógica? Escrevia Saint-Exupéry que ela se arranje para dar conta da vida. Fecha aspas. O apaixonado não aceita essa desordem. A paixão é a colocação em ordem da vida afetiva, submetida a uma tendência dominante. O apaixonado escolhe um escopo único e a ele subordina todos os seus atos. É para Napoleão o domínio universal, para Michelangelo a perfeita expressão plástica, para Descartes a verdade absoluta, para Flaubert a perfeição do estilo, para Pascal a pureza espiritual. Mas, como se trata de motivos, veremos os apaixonados se entusiasmarem por seu trabalho, por mais abstrato ou técnico que possa parecer a outros. Descartes compara a procura da verdade a uma série de batalhas a enfrentar, e Pasteur, em suas pesquisas sobre o ácido tartárico, mostra, em relação ao elemento que procura, o ardor do amante pela mulher que ama. Abre aspas. Irei a Trieste. Irei até ao fim do mundo. É preciso que eu descubra a fonte do ácido uracêmico, embora tenha que pesquisar os sais tartáricos até sua origem. Fecha aspas. A necessidade de um sistema, de uma subordinação hierárquica, torna impossível para um apaixonado enfrentar tudo ao mesmo tempo, como faz o colérico. Por mais poderosas que sejam, as forças do homem não são ilimitadas. O coeficiente dado a um trabalho é desviado de outro. Para ir tão longe quanto possível numa direção principal, é preciso desistir de levar avante certos fins secundários. A vida deixa de ser uma jornada descuidosa, o drama substitui a epopeia. Há dois meios de realizar o equilíbrio sistemático das forças. O primeiro é a integração, o segundo, o sacrifício. A integração consiste em fazer com que sirvam à realização da obra capital as tendências, que, entregues a si próprias, poderiam desviar-se dessa finalidade. O filósofo Auguste Comte encontra Clotilde de Vaux em 1844. Tinha ele, nesse tempo, 46 anos. Declara o seu amor à jovem senhora na primavera de 1845. Até então, segundo suas próprias expressões, dedicara a vida à elaboração austera e metódica de seu sistema. Tudo o que experimentara havia sido impulsos regulares de amor universal e de contemplação desinteressada. Sabia o que era a humanidade, não sabia o que era o amor. Clotilde trazia-lhe essa revelação. Seu sistema de ideias já está concluído. Não pode nem alterá-lo, o que seria mostrar-se infiel à evidência de sua razão, nem abandoná-lo, porque é a sua própria vida. Deve, pois, integrar o sentimento ao sistema e ampliar-se como religião. Amar a humanidade como ele próprio ama Clotilde. Eis o que haverá doravante sobre a regência de um único mandamento. Todavia, a integração nunca pode ser pura. A invenção de uma síntese nunca é tão perfeita que evite todo sacrifício. Comte desejava carnalmente Clotilde. Ceder a esta tentação seria tornar o amor impossível de ser integrado. Precisava, portanto, esquecer seus próprios desejos, submetê-los à perfeição de ser amado e realizar o amor-abnegação em lugar do amor-posse. A realidade, aliás, um pouco mais complexa. Clotilde faleceu a 5 de abril de 1846, durante o ano que ele passou perto dela. Auguste Comte não cessou de reclamar o que ele chama de penhor irrevogável, e Clotilde não deixou de reconhecer-se, importante para o que ultrapassa os limites da afeição. O filósofo, por conseguinte, sacrificou menos uma satisfação que ele podia alcançar do que uma felicidade que não podia obter. Pode-se pensar, entretanto, que ele se teria mostrado mais insistente se a própria elevação de seus sentimentos não o tivesse contido. Há aqui um conjunto complicado de ações recíprocas cujo andamento geral se pode perceber. O fracasso tornou o sacrifício possível, mas a exigência inicial tomara primeiro o fracasso inevitável. Certos homens que fazem do amor uma ideia muito elevada
procuram inconscientemente mulheres que, se bem lhes retribuam o afeto, a eles, entretanto, não podem ceder. Como, por outro lado, eles nada fazem para despoetizar a situação. Esse amor permanece frequentemente platônico. Pode-se, sem dúvida, chamar a isto fracasso, já que pedem o que efetivamente se lhes recusa. Mas ver-se-ia, neste caso, com maior razão, um grande triunfo, uma vez que assim mantém a pureza que constitui, a seus olhos, a importância do amor, assim como o clima de exaltação de que necessita sua emotividade e que a banalidade de uma satisfação carnal poderia fazer desaparecer. Mas, qualquer que seja a parte exercida pelas tendências na preparação do fracasso, este leva os apaixonados à construção de sua obra, enquanto que o nervoso se consola cantando a sua mágoa e o sentimental analisando as circunstâncias de sua capitulação. B. O sacrifício, mais ainda que a integração, põe em evidência o primado absoluto da obra a ser feita ou do valor a servir. O apaixonado não age por impulso, reflete, mas sua deliberação desabrocha em atos. O drama tem um epílogo. Nos casos de obstáculos exteriores a vencer ou de decisões a tomar, trata-se sempre, na realidade, de um conflito íntimo e de uma opção pessoal e de tendências secundárias a desviar ou a conter. O que é preciso vencer, no primeiro caso, é apenas a indolência, o cansaço, o abandono. A deliberação do apaixonado é dramática, porque se trata de um emotivo que sofre com aquilo que despreza e paga o êxito do que faz à custa da própria felicidade. Também o é porque ele se empenha a fundo no que faz e porque não é possível separar a paixão da própria vida. Não se trata, neste caso, de hesitações verdadeiras, que uma vontade indiferente fosse obrigada a fazer cessar bruscamente por uma decisão gratuita. O que nos oferece aqui a experiência são tendências antagônicas que se combatem mutuamente num homem cujo caráter não poderia aceitar nem sua coexistência anárquica, nem sua interrupção indefinida. O herói de Corneille, que nos vem à mente ao pensar nisso, é tão apaixonado como o de Racine. Sua consciência moral, não há dúvida, aprova a conduta que ele escolhe, mas não é, contudo, aquele ser dócil, guiado apenas pela razão, que por vezes já foi descrito. É apenas conduzido por outras paixões. O teatro de Corneille não nos apresenta o triunfo da razão sobre os sentimentos, mas o da avidez sobre a ternura. Além disso, a maior parte de seus heróis tem o tipo de comportamento que descrevemos no próximo capítulo, sob o nome de polaridade Marte. Embora optem diferentemente e se sintam, às vezes, culpados, os personagens racinianos não deixam, contudo, de renunciar a condutas a que davam valor. Orestes subordina ao seu amor por Hermione e os seus deveres de embaixador, que longe estão de lhe serem indiferentes. E se Fedra sacrifica sua própria honra pela paixão culposa de Hipólito, pelo menos sente valor daquilo que abandona. Abre aspas. Amo. Não penses que, no momento em que te amo, inocente a meus olhos, eu me aprove a mim mesma, e que o veneno do louco amor que me tira a razão tenha apaziguado minha covarde complacência. Fecha aspas. O que procuramos apenas salientar aqui é que, justo ou injusto, terno ou impiedoso, o novo equilíbrio ao qual chega o apaixonado é sempre custosamente adquirido. O agrupamento de fatores caracterológicos que dá ao homem a capacidade mais eficaz é também o que predestina as lutas mais emocionantes. Compreende-se assim que o termo herói possa designar ao mesmo tempo os homens de ação que realizam as obras mais eminentes e os protagonistas do teatro trágico.